dizer na vida de Paulo, na vida de Silas, eu quero te dizer acerca de dois homens de Deus que estavam fazendo a obra missionária. Eu quero te dizer acerca de dois homens de Deus que não foram até aquela terra, até aquela cidade aqui em Atos 16 em vão, não. A Bíblia vai dizer que uma visão à noite foram avisados pelo Espírito Santo através da figura do varão macedônio, onde eles foram até a Macedônia para começar a pregar a palavra do Senhor, para ali implantar uma igreja, para ali ganhar almas, para ali fazer a obra de Deus diante dos olhares do céu para a terra. Eu imagino Deus orando e dizendo: lavai os meus dois servos, lavai os meus dois instrumentos, fazer a minha obra. Mas uma coisa é certa, na caminhada diante da obra de Deus, muitas das vezes tem momentos de adversidade, muitas das vezes tem momentos de dificuldade. Pregador, por que você diz isso? Porque eles chegam naquela cidade, imagina eles chegando naquela cidade sem direção, não sabendo para onde ir. Mas uma coisa é certa, quando Deus te chama, Ele te capacita, Ele te direciona e Ele te mostra o caminho onde você deve ir. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, no dia de sábado, vão deixar a sinagoga e vão até a beira do rio. E lá na beira do rio, tem algumas mulheres fazendo o quê? Lavando roupa. Aí a Bíblia vai dizer que ali eles pregam a palavra de Deus e ganham ali uma mulher chamada Lídia e toda a sua família. E a Bíblia vai dizer que ali está a primeira família que foi ganhada da igreja de Filipos, a família de Lídia e toda a sua. Quando eu olho para esse texto aqui nessa noite, até aí está tudo bem, de água no mar, essa obra está sendo feita, almas já começaram a ser ganho, mas as adversidades começam a se levantar. A Bíblia vai dizer que a hora da oração eles estão andando ali na cidade de Filipos, e de repente ali se apresenta diante deles ali o quê? Uma menina com espírito de adivinhação. A Bíblia vai dizer que aonde eles iam passando, aquele espírito imundo na boca da menina ia profetizando. Aí um servo do Deus Altíssimo, aí um homem de Deus, aí vão aqueles que foram enviados de Deus a essa cidade. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo se perturbando com aquela situação. Paulo vira para aquela menina e diz: em nome de Jesus Cristo sai, e o demônio saiu. Mas ninguém bateu palma, ninguém deu glória a Deus. Por que, pregador? Porque a Bíblia vai dizer que o povo daquela cidade ganhava lucro com aquela menina. O povo daquela cidade ganhava lucro com aquela menina, com aquele espírito de admiração. O povo daquela cidade ganhava muito dinheiro com a menina, adivinhando a vida toda. Aí de repente chega os homens de Deus, em nome de Jesus sai, acabou. Acabou ali a paz de Satanás naquele lugar. Mas as adversidades começaram a ser. Onde nós vemos aqui nessa noite, a Bíblia vai dizer que após eles verem a esperança do lucro ir embora, eles pegam aqueles dois homens de Deus que diante do céu estão inocentes e estão fazendo a obra de Deus. Pega aqueles dois homens de Deus e prende aqueles dois homens de Deus. Pega aqueles dois homens de Deus e se juntam uma multidão contra eles ali na praça da cidade. Eles vêm, açoitam aqueles homens de Deus, ferem aqueles homens de Deus, machucam aqueles homens de Deus. Alguém poderia olhar e vem dizer: está sendo açoitado porque é dois bandidos, está sendo açoitado porque merece. Mas a gente olha para essa história e vê que ali estavam dois homens retos, sinceros, diante de Deus, sendo açoitados inocentemente, sendo açoitados ali de uma maneira que eles não mereciam. Mas eu olho para esse texto, eu posso entender que quando a universidade se levanta na vida do servo de Deus, tem um propósito. Tem um propósito. Talvez você chegou aqui nessa sexta-feira pensando assim: por que eu passo por isso, eu passo por aquilo? Mas a palavra que eu tenho no meu coração é: Deus está trabalhando e Ele tem um propósito no meio da dor, tem um propósito no meio dos momentos difíceis e tem um propósito no meio da sua dificuldade. Pregador, qual é o propósito de tudo isso? A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas são feridos, são machucados, são chicoteados e agora eles são mandados para o carcereiro, são mandados para a prisão, como se fossem pessoas ali que tiveram feito algo bem. São mandados para a prisão e lá na prisão, irmãozinho, eles ficam presos de mão e pé lá dentro daquela prisão. Imaginou-se de mão e pé presa, com as costas sangrando porque foi chicoteado, ferido, machucado. Assim estão os homens de Deus. Assim estão os instrumentos de Deus que estão ali naquela cidade. Alguém poderia olhar para aquela situação e questionar a Deus. Alguém poderia olhar para aquela situação e dizer: por que eles estão passando por isso? Mas como eu disse, Deus tem propósito muitas das vezes no meio. Aqueles homens foram enviados para aquela cidade para identificar a igreja ali, para fazer a obra de Deus. Mas agora, olhar na terra, tudo deu errado. No olhar da terra, caiu por terra o plano de Deus. No olhar da terra, eles perderam ali o propósito. Mas no olhar do céu, eles estão andando como conforme Deus. Sabe por quê? Porque a maneira que Deus trilha os nossos passos
escreve a nossa história nessa terra, é diferente do que a maneira que nós pensamos. Muitas das vezes nós pensamos, se nós formos por esse caminho, é muito mais fácil, mas eu fico com a Bíblia, e a Bíblia diz que é caminho que aos olhos do homem parece ser direito, mas são caminhos que levam à morte. É melhor trilhar o caminho que Deus escolheu como Ele quer, porque você chega no propósito, você chega no objetivo, você chega onde Deus quer para a sua vida. A Bíblia vai dizer que os dois homens de Deus foram presos. Os dois homens de Deus estão acorrentados, mão e pé presos no tronco. Os homens de Deus são machucados, estão presos, eles são inocentes dentro daquele cárcere. Mas a Bíblia vai dizer, em momento nenhum eles blasfemaram, em momento nenhum viraram as costas para Deus, em momento nenhum questionaram a Deus, em momento nenhum murmuraram. Sabe o que fizeram, pastor Rosa? Foi cantado aqui nessa noite no louvor aqui do jovem do Maracá. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam, davam glória a Deus, cantavam hinos a Deus. Uma coisa é certa, adorador vence, adorador da vitória, adorador vence, adorador chega aonde os outros não chegam. Pregador, por que isso? Porque alguém olha para a situação que você está passando e pensa assim: agora ele vai parar, agora ele vai desistir, agora ele vai abandonar tudo. Mas de repente você, sexta-feira à noite, está renascendo para Cristo, dizendo glória para Jesus, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus. O mundo e o diabo fica confuso, não entende o que está acontecendo. Uma coisa é certa, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que ninguém entende, o que aquelas pessoas que estavam presas com Paulo e Silas podiam não entender, o que o carcereiro podia não entender, aqueles que ouviram o louvor não podiam entender o quê? Que estamos presos aqui, mas nós estamos crendo na vitória que vem da parte de Deus. Nós estamos presos, estamos passando um momento difícil, mas nós estamos crendo que tem um Deus que pode abrir a porta, fazer milagre na nossa vida. Aqueles dois homens de Deus estão naquela situação, estão presos, estão naquela situação, mas não negaram a Deus, muito pelo contrário, se colocaram a louvar. A Bíblia diz, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos ressuscitaram. Alguém poderia perguntar nessa noite: evangelista, qual é o sentido dessa palavra? Onde você quer chegar? Toda diversidade, Deus tem um grande propósito. E qual é o propósito desse texto? Você vai entender já. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas louvavam, Paulo e Silas oravam perto da meia-noite, e de repente, sabe o que aconteceu? O céu se moveu. Porque aquele que é adorador mexe com a mão de Deus, aquele que ora mexe com a mão de Deus, aquele que se coloca no seu coração buscar Deus mexe com a mão de Deus. A Bíblia diz aqui: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cálice se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos a prisão de todos. Quando você adora no culto de sexta-feira, Deus trabalha a teu favor. Quando você ora, quando você busca Deus, Deus entra na tua causa, Deus envia a providência para a tua vida. A Bíblia vai dizer que eles estão ali para me encaminhar por dentro dessa mensagem dessa noite. Eles estão ali naquela situação, começaram a louvar, começaram a adorar, a mão de Deus se manifestou, e de repente ali aquele terremoto abriu todos os cárceres, e ali começava o plano de Deus na vida de Paulo. Ali começava o plano de Deus. Por que, evangelista? Porque a Bíblia vai dizer que tinha um carcereiro dormindo. E o carcereiro, a Bíblia diz aqui no verso 27, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tinha uma espada e quis se matar, cuidando dos presos que tinham fugido. Aquele homem tinha uma grande responsabilidade quanto a essa. Tinha ali muitos presos na mão dele. Se todo mundo fugiu, os romanos iriam matar ele. Então ele quis antecipar: vou me matar. Mas a Bíblia vai dizer que tem dois homens de Deus dentro do cárcere. A Bíblia vai dizer que tem dois homens de Deus ali, que quando a porta abriu, o Tiago Marcos não fugiu. Antes olhou para aquele homem e disse: não faça mal algum, nós estamos todos aqui. E o plano de Deus na vida de Paulo e Silas começava. Meu Deus, não faça mal algum, nós estamos aqui. Aí a Bíblia vai dizer aqui: e pedindo luz, saltou dentro de todo o trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, porque milagre tinha acontecido. A Bíblia vai dizer: tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? Aí o segredo de Deus, aí o segredo da dor, aí o segredo da resposta, aí o segredo do momento difícil. Qual é o segredo, pregador? Deus permitiu eles passar isso para lá dentro do cárcere, com
converter o coração de um carcereiro. Deus permitiu tudo isso para aqueles missionários dentro do cárcere fazer com que o carcereiro voltasse o coração para. O plano não era edificar a igreja, o plano não era ganhar almas. Paulo e Silas passou um momento difícil, mas no meio do momento difícil, uma alma se renderam para Jesus. A Bíblia diz aqui, Atos dos Apóstolos 16:30, retirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E aqui tem a resposta que todo pai quer ouvir, que toda mãe quer ouvir, que todo servo de Deus quer ouvir. Atos dos Apóstolos 16:31. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que crê nessa promessa? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Alguém poderia dizer: mas pregador, isso é verdade? Vou te mostrar se isso é verdade. O texto aqui vai dizer que eles disseram isso para ele: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí a Bíblia vai dizer aqui: e eles pregaram a palavra do Senhor para ele e para todos que estavam na casa dele. Olha como poderosa é a palavra. Olha como poderosa é essa palavra. É por essa palavra que a pessoa se converte. É pela palavra de Jesus Cristo. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavra, mas com demonstração de poder do Espírito Santo. Não propus ter outro assunto, senão Cristo e este crucificado. Paulo e Silas entrou na casa do carcereiro. O carcereiro já tinha voltado o coração para Deus, mas na casa dele é de incrédulos. Paulo e Silas na casa deles pregam a palavra. E a minha Bíblia vai dizer, a sua Bíblia vai dizer, que foi batizado ele e toda a sua casa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você sofreu, se você chorou, se você se lamentou, mas a palavra é essa: no meio das adversidades Deus está trabalhando, no meio do momento difícil tem o mover de Deus. Parece que tudo está dando errado, é Deus trabalhando, e a vitória que Ele vai pôr nas tuas mãos é